Então, bom dia, né? Vamos fazer aqui uma breve apresentação, certo? Sobre a equação de Schrödinger em três dimensões e a técnica de separação de variáveis, né? Meu nome é Bruno, essa apresentação foi solicitada na disciplina de Mecânica Quântica 1, Universidade Federal de Pernambuco, Campus Agreste, certo? Como introdução e motivação, certo? A gente percebe que o universo físico real é é, tratado em três dimensões, certo? Com isso, a gente percebe a limitação unidimensional, certo? A física em uma dimensão, proposta por David Griffiths, omite propriedades geométricas ricas na mecânica quântica, ou seja, é necessário que a gente trabalhe com esse espaço em três dimensões para trabalhar com sistemas físicos mais reais, certo? Com isso, é necessário que o espaço real seja dado por um vetor oposição nas três direções, x, y e z. Certo? Com isso, os novos graus de liberdade, a gente percebe que o estado quântico agora exige um acoplamento em três direções espaciais ortogonais, certo? Que gerando os nossos orbitais, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Com isso, a gente percebe que, tendo três novas direções, o momento linear também vai ser necessário ter três direções também. O momento linear é o que define a quantidade de movimento que o sistema esteja trabalhando, é, que o sistema esteja em movimento, certas partículas estejam interagindo, partículas interagentes. Com isso, também essa questão do momento linear, que esses graus de liberdade, é, geram simetrias por formatos esféricos, certo? Sistemas reais me dão simetrias de formatos esféricos. E também surge a física do momento angular, que é um fenômeno puramente tridimensional, que propõe a quantização do momento angular orbital, surgindo naturalmente a partir das condições de contorno espaciais, onde o momento angular é o que define a quantidade de movimento que um corpo tem de rotacionar, certo? Em torno do seu eixo. Que isso é totalmente aplicado ao contexto da mecânica quântica, ao contexto dos átomos, entre outras coisas. Como a gente percebe aqui na imagem, um exemplozinho só para ilustrar a questão de o que seria o momento angular, certo? Com isso, a formulação matemática necessária vem a partir da forma da equação de Schrödinger em três dimensões, que eu não vou me atentar ao desenvolvimento das contas, apenas ao formato dela e como é que ela é trabalhada, certo? A equação independente do tempo assume a forma operacional clássica, que é a do Hamiltoniano aplicado em psi igual a e psi. Expondo esse Hamiltoniano e fazendo todas as devidas contas, a gente chega a essa equação aqui, essa forma aqui. Onde chegamos aqui, menos h cortado ao quadrado sobre 2m, aplicado no nabla quadrado que está aplicado à função de onda, que eu vou falar do nabla mais à frente, mais um potencial vezes a função de onda é igual a energia aplicada a essa função de onda. Aqui uma figurazinha só para ilustrar uma malha tridimensional, certo? Como é que é tratado esse universo tridimensional aqui em x, y e z, só para ilustrar mesmo. O operador laplaciano ele surge naturalmente, pois é um operador que carrega a energia cinética escalar nas três dimensões, três direções, certo? Como a gente está trabalhando em três direções, eu vou precisar de três componentes que para poder gerar esse meu sistema, que é dado pelo nabla quadrado, certo? Nabla quadrado serão as derivadas parciais em todas as direções aqui, derivada parcial em relação a x, y e z, certo? A dependência do potencial, certo? Aí, o potencial é importante para essas condições porque ele dita a simetria do meu sistema, certo? Ele dita como é que o meu sistema vai ser trabalhado, certo? Por exemplo, um potencial cartesiano, aqui, um potencial x, y, z, vai me gerar coordenadas ortogonais cartesianas. O potencial central, certo? O próprio nome já está dizendo, o potencial centrado, ele vai me gerar uma coordenada esférica, por exemplo, certo? Que vai ditar a simetria. Então a gente percebe a importância do potencial. O potencial ele vai surgir de certa forma para poder ditar como é que vai ser trabalhado o meu sistema, certo? Já a técnica de separação de variáveis, ela surge como uma importante ferramenta matemática para simplificar as contas, certo? Por exemplo, simetria cartesiana. Nós postulamos que a função de onda total, certo, é o produto de três funções unidimensionais. Como eu tinha falado anteriormente, certo? Três direções, certo? Logo, a gente percebe que se a gente trabalhar em direções separadas, as contas vão ficando mais simples, certo? Com isso, por exemplo, isolamento de variáveis, a energia total do sistema vai ser dada pela soma da energia das três direções, certo? A simetria esférica, potencial central, certo? Vai ser trabalhada para sistemas onde o potencial depende apenas da distância radial, como eu tinha falado anteriormente, certo? A distância radial, certo? Aqui, a equação radial, que eu vou falar agora mais à frente, ela dita a simetria que o meu sistema vai ter, certo? Nesse caso, simetria esférica, o tamanho da esfera.
certo? E o método proposto por Griffiths também é uma separação de variáveis, só que em dois produtos, um produto angular e radial. Onde a equação radial é justamente isso, que vai determinar o tamanho do meu sistema, a dinâmica energética, e os harmônicos esféricos, certo? As duas outras coordenadas, vão ditar a simetria espacial de rotação desse meu sistema esférico, certo? Já o potencial efetivo ele surge a partir dessa técnica de separação de variáveis também, onde substituindo o Laplaciano esférico, isolamos a parte puramente dependente do raio, certo? Isolando essa parte, surge o conceito de potencial efetivo. Aqui está a equação radial, certo? Onde o U de R, certo? O nosso potencial, ele é igual ao R, certo? A coordenada radial vezes a equação radial. E o termo extra, certo? Atua como uma barreira centrífuga repulsiva quântica, certo? É, onde é basicamente isso, como eu tinha falado anteriormente. O potencial ele vai depender do tamanho do raio, certo? Dessa equação radial e dessa componente radial, certo? Também temos a questão dos harmônicos esféricos, que não dependem diretamente do potencial, certo? Eles são universal para qualquer força central que a gente esteja trabalhando nesse contexto. E a solução é dada por essa equação aqui, onde são autofunções simultâneas dos operadores do momento angular quântico, L quadrado e Lz. Lz é o que dita a questão esférica e o L quadrado é o que dita o espaço, certo? E gera os números quânticos L azimutal e M magnético. Algumas aplicações físicas reais são o pulso infinito tridimensional, certo? Que a gente pode fazer totalmente analogia ao que a gente vê lá no começo da disciplina, resolução de poços, onde aqui a física é praticamente a mesma. A partícula dentro de uma caixa, onde o potencial dentro da caixa é zero, a partícula não vai sentir nenhuma força, nenhum potencial, nenhuma interação. E fora da caixa, aqui perto das barreiras, que é dita por barreiras de potencial, o potencial é infinito, certo? Aqui a solução analítica desse caso são múltiplos diretos inteiros de π, certo? Nas três direções, a gente percebe aqui que a função de onda quantizada é dada pelo produto de três funções nas três direções, né, obviamente, e onde o nx, ny e z são os números quânticos inteiros e positivos. E como eu tinha falado, são múltiplos inteiros de π. E aqui a visualização dos autoestados, certo? A representação espacial das densidades de probabilidade me geram padrões de onda estacionários dentro da caixa cúbica. Onde a gente percebe aqui que, trabalhando com o número quântico 1 nas três direções, eu vejo apenas uma partícula. Se eu colocar o número quântico 2 aqui no Y, eu vou ver na direção do Y duas partículas. Colocando no X, eu vou ver duas partículas na direção do X. E colocando duas no X e duas no Y, por essa figura aqui, eu vou ver duas X e dois Y. Então eu vou ver 4, certo? Teoricamente eu vou ver 4. A outra aplicação importante é o oscilador harmônico isotrópico, certo? Que depende da direção onde eu esteja trabalhando. Por isso é necessário a introdução dessas constantes aqui, que são as coordenadas que eu estou trabalhando, x, y e z, me dão esse formato aqui desse potencial isotópico, certo? Um potencial quadrático, onde a energia quantizada é dada por esta equação e o número quântico total é a soma dos números quânticos das três direções. E o átomo de hidrogênio é a aplicação mais nobre da física moderna, onde dita, a partir de um potencial columbiano, certas energias quantizadas do átomo aqui supracitado, que é o átomo de hidrogênio, certo? Onde a resolução da equação radial gera polinômios associados a esse cidadão aqui, certo? Que define os níveis de energia de Bohr, dado por menos 13,6 elétron-volts por número quântico quadrado. E o exemplo da degenerescência, certo? É a questão, a grosso modo, que se eu introduzir de forma simétrica um número quântico em uma direção, depois na outra direção e depois na outra direção, como a gente percebe aqui, 2 no x, depois 2 no y e 2 no z, ele vai me dar a mesma quantidade de energia, certo? Nesses estados, certo? Basicamente é isso o conceito de degenerescência. Por fim, para concluir, certo? A geometria ela é necessária, certo? Porque o universo ele exige coordenadas em três dimensões para varrer um espaço como um todo. A simetria é necessária, certo? Porque o potencial que eu esteja trabalhando, ele dita diretamente o método de resolução que eu vou trabalhar. A matemática é simplificada a partir dessa técnica de separação de variáveis, tornando equações complexas em equações diferenciais mais simples via esse produto de funções. E a degenerescência é uma nova física introduzida por múltiplos números quânticos para o mesmo nível energético.
E é isso.